turminha! Sejam muito bem-vindos! Eu sou Davi Dias e você está na aula 10 do curso de Excel Básico! E na aula de hoje vamos falar sobre funções aninhadas. Isso é um negócio muito legal, que é você colocar uma função dentro da outra, tá? É um conteúdo meio denso, então vamos direto para o assunto já. Já estou na minha área de trabalho com a minha planilha colocada, e se você não quiser ficar digitando e quiser fazer comigo, baixa essa planilha no link que está na descrição desse vídeo e faça comigo. O material oficial desse curso está na descrição. Faça e faça os exercícios, porque ninguém aprende Excel somente olhando. Faça com a gente, legal? Vamos lá então, vamos ao trabalho. O negócio é o seguinte, temos aqui uma planilha toda bonitinha, tá? Com agendamentos de pessoas aqui, sabe? O horário que cada um vai ter o seu agendamento. Algumas pessoas já pagaram suas parcelas da consulta, outras ainda não, tá? E a gente tá nesse negócio aqui. Primeiramente, deixa eu começar fazendo uma perfumaria aqui. A data tá num formato muito feioso, tá? Então eu vou dar uma arrumada aqui. Eu gostaria que ela aparecesse do jeito que ela se encontra aqui, ó. Qua 30 de agosto. É mais fácil, ocupa menos espaço, é mais fácil de ler, tá bom? Então a gente vai dar uma arrumada na nossa planilha de forma que a data aqui fique desse jeito aqui. Então eu vou selecionar todas as minhas sequências de células que eu quero fazer isso aqui, e em seguida eu vou ali, todo mundo já sabe, no famoso formato de data. E aí então não tem a data que eu quero aqui, ou tenho 30/8/23, ou tem a data completa, mas isso não é um problema para vocês, porque vocês já assistiram às aulas anteriores do curso e já sabem que se for em formato de número, nós vamos achar este formato aqui. E aí, quando nós formos na opção de data, vocês vão ver que tem 14/4/2012, 14/3, mas não tem justamente este formato aqui, que é o formato que eu quero. Não tem. Não tem nele. Então, como é que a gente vai fazer para resolver este problema? Primeiramente, deixa eu ver se eu consigo aqui habilitar o meu cursor amarelinho, que ele tá feioso assim. Agora vai melhorar a vida aqui da gente. Tcharam! Legal. Então, eu quero deixar essa data aqui bacaninha desse jeito, mas eu não tenho o formato aqui. Dá para fazer? Dá. Só que daí a gente vai numa opção que a gente chama de personalizado. Aqui embaixo, olha, personalizado. Não se assuste com essa janela, ela tem cara feia, mas não morde. Isso aqui você consegue personalizar o formato de acordo com a codificação que o Excel entende. Mas não precisa entrar em pânico, porque a codificação tá fácil. Aqui em cima, ó, a gente consegue ver como é que ele está mostrando a data de acordo com a codificação. Então veja que se eu clicar aqui, por exemplo, nesse valor aqui, HMMSS, ele vai mostrar um valor como se fosse hora. Se eu clicar aqui no RS, essa coisa aqui, ele vai mostrar um valor como se fosse dinheiro. Tá? Então, se eu clicar aqui no PTBR, DDD, de MMM, de ele vai mostrar aqui a quarta-feira, 30 de agosto de 2023. Olha que interessante, aqui embaixo no tipo aparece o código que está sendo usado para gerar este tipo de saída. Veja que o ano, por exemplo, é AAA, e quando eu coloco AAA de ano, ele vai fazer um 2023 de 4 dígitos. Então, se eu pegar esse AAA e apagar, e deixar só 2, ficou 23. Só ele. Se eu apagar então o restinho, sumiu o ano. E se eu apagar o D, é o texto que eu estou escrevendo aqui. Aí vai ficar mais legal ainda, tá? O mês, eu não quero que seja agosto, eu quero que seja só ago.
Então, se eu pegar o mês, que é MMMM, e colocar somente MMM, ele vai deixar agosto. Deveria estar mudando aqui, mas não se preocupe, ele vai mudar, tá? A mesma coisa com o dia, tá bom? Ele está aqui 4 Ds, aqui no começo, que correspondem à quarta-feira. Se eu trocar só por DDD, eu vou ter agora aqui uma data de 3 letrinhas, tá? Então vai ser quá de quarta, vírgula, um dia só de mês. Dessa forma aqui. Vai resolver o nosso problema, tá? Vai ficar certinho. Vamos lá? Vou dar um OK aqui e vamos ver como é que vai ficar. Opa, não deixou? Por que ele não deixou? Ah, porque tinha uma aspas sobrando aqui. Agora sim, aí ó. DDDDD, só 3 Ds, correspondente à quarta-feira. Vírgula, a vírgula aqui. Um Dzinho só, correspondente a 30. D, correspondente ao texto D. MMM, correspondente a agosto. Então, editamos o formato. Dei um OK. Agora aqui e vamos ver o que acontece. Pronto, olha que data bem mais legal que ficou. A gente consegue agora redimensionar a coluna para ficar um valorzinho mais legal. E se eu organizar aqui à esquerda, fica mais bonito ainda. Beleza! Resolvemos o problema da data aqui. Está cumprido. Agora vamos ver aqui embaixo o que nos interessa agora. Tá? Aqui embaixo nós temos os totais aqui. Então, eu vou apagar o que está aqui primeiro, tá? Eu deixei as fórmulas aqui porque são fórmulas que a gente não viu no curso ainda, tá? Então, deixei para servir de colinha para quem estiver fazendo junto aí, tá bom? Mas o que a gente tem que ver primeiro? O total de pacientes. O total de pacientes, vamos usar uma fórmula chamada conte.valores, que ela conta o total de uma célula, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a fórmula igual conte.valores, essa daqui mesmo que apareceu, tá? E agora eu seleciono todas as colunas que eu quero que ele conte a quantidade, tá? Ou seja, eu quero que ele selecione todas essas colunas aqui. Prontinho. Assim que eu der um OK, ele vai contar todos os valores que tem aqui. Enter, prontinho. 28 valores, legal? Agora eu quero contar de novo, só que agora eu quero contar somente aqueles que já foram pagos, tá? Eu quero contar só quem já pagou, ou seja, eu quero contar a turminha que tiver marcado como pago aqui nessa coluna aqui, tá? Para ficar mais fácil para a gente, eu vou fazer uma formatação condicional aqui que permita que a gente consiga enxergar quem já foi pago de verdinho, tá? Então, eu vou fazer aqui uma formatação condicional, tá? Dizendo que quando o texto for igual a pago, assim, ele vai preencher com verde. Pronto. Opa, não deixou? Por que ele não deixou? Vamos gerenciar as regras aqui. E, porque eu coloquei aspas. Vamos arrumar isso daqui. É apenas pago, sem nada. Opa, assim, desse jeito. Agora, aplicamos. Funcionou? Ainda não? Por que ainda não? Porque ele precisa de aspas mesmo? Vou fazer até melhor que isso. Em vez de eu escrever o texto, eu vou clicar, pronto, assim, em uma célula que já está escrito pago. Agora sim, aí, bem mais fácil. Clicar numa célula, bem mais fácil. Bom, eu quero que ele faça a contagem só dos valores que está escrito pago, tá bom? Então, eu tenho uma fórmula chamada conte.valores que conta
tá? Todo mundo. E eu tenho uma outra que se chama, é bem parecida, chama-se igual conte.c. Esta fórmula aqui, ela vai contar também, mas com base em um critério, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar o intervalo que eu quero que ela conte primeiro, tá? Então, eu vou selecionar todo esse intervalo aqui, que é tudo que eu quero que ela conte. Porém, eu quero que ela conte somente os valores que estão escrito pago. Então, pelo manualzinho que está aqui embaixo, olha, eu vou colocar um ponto e vírgula para separar um lado do outro. Eu vou colocar um ponto e vírgula aqui. Aí, e agora eu coloco o critério. Qual que é o critério? Eu quero que apenas as linhas que estejam escrito pago apareçam. Então, eu vou clicar em qualquer linha onde tenho a palavra pago aqui. Cliquei, prontinho. Mandei atualizar. Aham, então nós temos 15 caras que foram pagos. Legal. Imagina que eu quero ter a média de pagantes, tá? Então a média aqui está muito fácil, eu tenho um total de pacientes, tenho só quem pagou, basta eu dividir um pelo outro, tá? Então, se eu pegar aqui a quantidade de pacientes e dividir pela quantidade de pessoas que pagaram, eu tenho a quantidade de pagantes aqui. Legal, né? Agora veja uma coisa interessante, e é aí que vai começar o nosso trabalho de hoje. Veja que não dá para a gente considerar 1,866667 pessoas, tá? Ou a pessoa é inteira ou ela não é ninguém, tá? Então não existe 1,86 pagantes, tá? Tem um pagante, dois pagantes, três pagantes, é uma pessoa, não dá para partir pessoas no meio, tá? Então o que a gente pode fazer? Nós podemos arredondar este número, tá? De que jeito? A gente pode usar uma outra fórmula, hoje é o dia das fórmulas, hein? Podemos usar a fórmula arredondar, tá? Que é igual a arred, desse jeito aqui. Tá? Então, se eu usar o arred, como é que ela funciona? Essa fórmula arredonda os números. Eu posso escolher o número qualquer aqui. Tá? Em seguida, eu digo quantos dígitos que eu quero que ela arredonde. No meu caso, eu não quero nenhum dígito. Não é 1,5, não é 1,8, não é 1,80, é só 1 ou 2. Eu não quero nenhum dígito. Então, eu vou dar um ponto e vírgula. E quando ele perguntar para mim aqui, na quantidade de dígitos, eu vou falar 0. Eu não quero que ele dê dígito nenhum. Legal? Assim que eu fechar, ele vai fazer aqui um 2, que é o arredondamento de 1,86, certo? Deixa eu também colocar essa fórmula anotada aqui, para a gente ter isso aqui na nossa colinha da aula de hoje, tá? E vou pintar também aqui, para ficar em destaque. Aí, olha só que legal. Muito bem, tá? Agora, vamos para a parte divertida. Imagina só que eu, de repente, não quisesse fazer duas linhas, a média de pagantes e depois uma outra fórmula para arredondar. Imagina que eu quisesse que a média já me trouxesse o resultado já com o arredondamento. Nesse caso, eu teria que pegar a fórmula que eu usei para tirar a média, a continha que eu fiz, e colocar essa continha dentro da fórmula do arred, tá? Isto é a função aninhada. É você pegar uma conta e colocar dentro da outra como se fosse uma expressão numérica. Desse jeito, tá? Então, a gente consegue fazer isso no Excel. A gente consegue pegar uma fórmula e colocar essa fórmula dentro de outra. Vamos analisar melhor. Para eu chegar no 1,86 aqui, eu dividi o total de pacientes pelo total de pagantes. E cheguei nesse resultado. Para eu fazer o arredondamento, eu fiz o arred nesta célula que já era o resultado das duas. Tá? Então,
Se eu fizer o arred direto, ao invés de eu colocar aqui o B.84, eu fizer o arred direto, considerando a conta que eu fiz, a divisão, ele vai considerar e vai fazer tudo de uma vez. Tá? Davi, fica meio complicado. Calma, vou explicar. Vou pegar aqui uma linhazinha aqui embaixo e vou fazer aqui, ó. Média arredondada. Tá? E vou fazer aqui para a gente ver como é que funciona. Então, veja só. Eu vou puxar a função arred. Legal. Puxei. O que você quer arredondar, Davi? O 1,86? Só que eu não quero clicar nele. Eu quero fazer de conta que essa célula não existe para colocar tudo numa só. Tá? Então, eu não vou usar o 1,86. Eu vou usar a conta que eu fiz para chegar no 1,86. Ou seja, eu vou abrir um segundo parênteses para puxar uma conta nova. E aí eu vou fazer a continha que eu fiz, que foi pacientes dividido por pagantes. Tá? Então, eu vou pegar aqui os pacientes, dividir por pagantes e fechar o parênteses desse jeito. Tá? Moçada, esta conta aqui, o resultado dela já vai ser considerado como este primeiro argumento da célula. Tá? Ou seja, ele já vai fazer a conta sozinho aqui dentro, vai trazer o resultado e já vai continuar a fórmula desse jeito. Tá? Portanto, se eu der um ponto e vírgula aqui, ó, eu já vou escolher o número de dígitos aqui. Vou colocar o 0, porque eu não quero que ele mostre nenhuma casa decimal para mim. Desse jeito mesmo. E aí, beleza, vou fechar o meu parênteses e veja que a conta ficou deste jeito aqui. Tá? Assim que eu der um OK, ele já vai trazer o resultado arredondado e essas duas casinhas aqui não precisam mais existir. Eu posso simplesmente excluir as duas, assim, ó, porque eu tenho uma conta que já faz as duas coisas ao mesmo tempo. Legal, né? Opa! Legal, né? Deixa eu copiar aqui a formatação para ficar bonitinho aqui desse jeito. Aí, bacana. Desse jeito aqui. Davi, explica de novo. Moçada, é bem simples. Eu usei uma fórmula, só que ao invés de eu colocar um argumento dela, eu já fiz a conta direto, tá? Como se ela fosse o argumento. Veja que quando eu passo o mouse em cima, aqui, ó, e marco a conta que eu fiz, ele mostra o resultado aqui em cima, tá vendo? Agora sumiu, que eu passei o mouse lá. Ou seja, esta conta aqui já é... Aí, legal. Esta conta aqui já é a resolução, já é o resultado. O Excel, a fórmula arred vai considerar o 1,86, que foi a conta que eu fiz. A diferença aqui, ao invés de eu usar duas células para isso, eu utilizei apenas uma só e joguei tudo num lugar só, de forma aninhada, tá? É assim que funciona o negócio, legal? Isso aí, meus queridos, tem que fazer para aprender como que se faz, tá bom? Tem que fazer, não tem muito jeito. Se não treinar, se não errar, não vai. Isso aqui é treino, tá bom? Por falar em treino, é exatamente por isso que eu deixei aqui esta prática simpática para vocês, tá? Para vocês fazerem este exercício e praticar bastante. A minha sugestão é que você não use a alça aqui. Repita a conta, repita bastante as contas aqui, uma por uma, até você pegar o jeito. Tá? Faça bastante essas funções aninhadas, porque na próxima aula nós vamos trabalhar com condicionais e o conhecimento das funções aninhadas é mais do que importante para você poder fazer a próxima aula. Legal? Pratica bastante e é isso aí e até a próxima aula, certo, gente? Bye, bye, meus queridos. Até!